Marcos 16, de 9 a 20. O tema do meu sermão hoje é Boas Novas a Todos. Boas Novas a Todos. Quantos de vocês se lembram do que aconteceu no dia 8 de março do ano passado? Dia 8 de março de ano passado. Era um domingo. Não lembram? O pastor iniciava a série O Servo Real aqui na nossa igreja. Há 15 meses atrás. E hoje, dia 13 de junho, estamos encerrando essa série de exposições, de pregações no Evangelho de Marcos. Hoje completa-se a 50ª pregação. Foram 50 pregações em 15 meses. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, eu não sei como é que vocês reagiram, mas eu queria dizer para vocês que eu tenho hoje um sentimento duplo. Primeiro, um pouco de tristeza por essa série estar terminando, porque eu confesso a vocês, eu imagino que vocês foram abençoados pela pregação, mas ninguém mais do que eu fui abençoado por passar e rever por esse texto, por essa bela mensagem do Evangelho, no Evangelho de Marcos. Eu pude me aprofundar, eu pude entrar de maneira a mergulhar mais no texto, meditar, passar a semana com o texto, então eu fui extremamente abençoado. Mudou a minha vida. Eu posso dizer que eu sou diferente hoje, um pouco diferente hoje por causa dessa série. Me impactou bastante, acrescentou, me renovou, me ensinou muitas verdades sobre a mensagem e sobre a pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. Então, dá um pouquinho daquele sentimento de tristeza, que pena que está acabando. Eu queria continuar um pouquinho mais em Marcos, mas Marcos termina aqui no capítulo 16. Meu segundo sentimento é de alegria, é de missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Não cumprida de 50 pregações, mas de terminar. Quando nós iniciamos essa série, a gente orava, conversava, o ministério pastoral, e a gente tinha uma leve impressão que seria uma série bastante tranquila. Evangelho de Marcos, Marcos vai muito direto ao ponto, mas com o passar das pregações, Léo vai se lembrar disso, a gente começou a ficar um pouco apavorado, porque o texto crescia diante de nós, e tinha domingo que a gente dizia, o que nós vamos pregar durante a semana, o que nós vamos pregar sobre esse texto? E havia certa complexibilidade no texto. E aí, a gente pensou que íamos navegar em águas tranquilas. Não foi, não. Exigiu muito de nós, pregadores aqui, tanto em oração, tanto em estudo, tanto em dedicação para pregar aqui para os irmãos, domingo após domingo, essas exposições no Evangelho de Marcos. Talvez você está dizendo, pastor, está sendo muito dramático hoje, né? Mas é verdade. Pregar uma série inteira é uma bênção, mas exige-se bastante dos pregadores. Talvez uma ilustração que possa lembrar isso é você chegar num restaurante, você olha o cardápio, você pede um prato, né? Mas talvez você não tenha a dimensão do que acontece na cozinha. Você está esperando o prato chegar gostoso, apresentável, delicioso, mas lá na cozinha, só o chefe sabe o que está acontecendo, né? A pressão para tudo dar certo, para o horário, para chegar tudo certo, para agradar o cliente. Mais ou menos passa isso com a gente. Você chega aqui e vê a gente pregar, você diz, olha que tranquilo, né, pastor?
Não, não é tranquilo, não. A semana inteira a gente fica agarrado com o texto, a gente fica na cozinha, panela de pressão, fogo ligado, vê se o gás vai acabar. Há toda uma tensão, toda uma exigência e dedicação para chegar aqui diante dos irmãos e servi-los. Às vezes o prato não é tão gostoso, mas é o prato que Deus manda, né? E aí o chefe tem que fazer o seu melhor para Deus abençoar. Então, eu louvo a Deus, esse é o sentimento também, então, de missão cumprida. Terminando hoje a 50ª exposição desse livro. E pela graça de Deus, chegamos até aqui. Antes ainda de ler o texto, deixa eu dar uma nota para vocês, e aí eu vou ler e depois explicar o texto. Há uma complexibilidade no capítulo 16 de Marcos, principalmente a partir do verso 9. Os eruditos estudiosos vão dizer que essa porção do verso 9, exatamente a porção que eu vou expor hoje, do verso 9 até o verso 20, os estudiosos, teólogos, eruditos vão dizer que essa porção não está presente nos manuscritos originais que Marcos escreveu. Então há uma tensão, há uma discussão interessante, abrangente, mas indefinida. Então teólogos concordam, teólogos discordam. Mas quando a gente olha para o verso 9 até o verso 20, nós podemos ver que dentro de toda a Bíblia se encaixa completamente essa passagem. Então eu tenho muita tranquilidade de pregar para vocês essa passagem, crendo que se esse texto está aqui, é a provisão de Deus para nós. E ele se torna, então, para nós aqui, a palavra de Deus. Se você tem mais interesse sobre o assunto, você pode me mandar uma mensagem, eu te explico essa questão dos manuscritos originais, das cópias, e eu te mando um áudio. Se você quiser aprofundar um pouquinho mais, você faz um churrasco, uma comida bem gostosa, e me convida lá na sua casa, e aí a gente conversa sobre essa questão aqui do Evangelho de Marcos. Dito essas palavras, vamos ao texto. Meu sermão de hoje está dividido em duas partes. A primeira parte, eu vou falar das aparições do Cristo ressurreto a diferentes pessoas. Na segunda parte do meu sermão, eu vou falar sobre a instrução de Jesus e a atuação de Jesus por meio dos seus seguidores. E vou terminar com uma aplicação final do verso 19. Vamos lê-lo? Diz assim, o verso 9 do capítulo 16 de Marcos. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expulsara 7 demônios. E partindo ela, foi anunciar àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam como tristes e choravam. Estes que estavam tristes e choravam, os discípulos de Jesus, ouvindo que ele vivia e que foram vistos por Maria Madalena, não acreditaram. Depois disso, manifestou Jesus de outras formas a 2 deles que estavam a caminho do campo, não eram os apóstolos. Indo, eles anunciaram os demais. Mas também estes 2 que falaram isso, os outros não deram crédito, não acreditaram. Verso 14. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto o Cristo já ressuscitado. Então Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem, e em meu nome expulsarão os demônios,
falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado essas palavras, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os apóstolos, tendo partido, pregaram por toda parte, e cooperava o Senhor com eles, confirmando a palavra por meio de sinais àqueles que se seguiam. Que Deus abençoe sua santa, bendita, poderosa palavra. Amém. Pois bem, vamos à primeira parte, então, desse texto, que é as aparições de Jesus, a partir do verso 9. Na semana passada, vocês se lembram do relato da ressurreição de Jesus. Marcos vinha relatando os momentos difíceis de agonia que o nosso Senhor vinha passando desde quando ele estava lá no Getsêmani, desde a sua humilhação, da sua tortura, da sua morte, do seu sepultamento. Mas aí Marcos chega ao ápice, ao lugar mais alto, ao clímax do seu evangelho, quando ele anuncia que Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E essa é a grande diferença do cristianismo. O cristianismo tem algumas semelhanças com as outras religiões, mas o que faz o cristianismo ser distinto é a ressurreição. É a mensagem de esperança que o Salvador ressurgiu. Exatamente como havia dito os profetas. Exatamente como o próprio Senhor Jesus, quando esteve na terra com os seus discípulos, com os seus seguidores, ele havia falado exatamente isso, que o Filho do Homem seria entregue, seria torturado, morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aí vimos na narrativa anterior ainda que as mulheres, 3 mulheres, vão ao túmulo de Jesus para ungirem a Jesus, e quando elas chegam lá, uma surpresa grande, o anjo anuncia dizendo: o que vocês procuram? Ou melhor, a quem vocês procuram? O Jesus Nazareno, que foi morto, crucificado, ele não está aqui, ele ressuscitou. As mulheres estão com muito medo, estão apavoradas, e elas saem ainda duvidando, porque estão tomadas pelo temor. Mas olha o que diz o verso 9. Havendo ele, Jesus, ressuscitado, no primeiro dia, bem cedo, que é o domingo na semana, apareceu primeiro a quem? Maria Madalena. A primeira testemunha ocular da ressurreição de Jesus foi Maria Madalena. As irmãs, mais uma vez, saindo na nossa frente. Jesus apareceu a Maria Madalena. Nós não temos tantas informações sobre a vida de Maria Madalena, mas nós temos algumas que são muito importantes. Eu destaco 2 que apontam para nós quem era essa mulher. Primeiro, o texto vai dizer que antes dela conhecer Jesus, ela vivia uma vida atormentada, ela era endemoniada. Ela era possuída por 7 maus espíritos, uma mulher atormentada, uma mulher discriminada, uma mulher com uma reputação terrível. Mas Jesus entrou na vida dela. E você e eu sabemos que quando Jesus entra na nossa vida, tudo muda. Jesus entrou na vida dessa mulher, a libertou, a perdoou e a salvou. Mas ainda diz, o meu segundo destaque sobre Madalena aqui,
É que diz o capítulo 15, o capítulo anterior, o verso 41, que ela havia se tornado uma discípula de Jesus, uma seguidora de Jesus, e acompanhava Jesus por toda a Galiléia, acompanhou a Jesus também para Jerusalém, e diz o texto que, junto com outras mulheres, elas serviam a Jesus, serviam ao ministério de Jesus. Era uma discípula engajada na missão de Jesus, alguém disposta a servir ao Mestre como seu rei, como aquele que a libertou, como aquele que a perdoou, como aquele que a salvou, como aquele que a fez agora uma cidadã do reino dos céus. Essa é Maria Madalena, a primeira mulher que viu Jesus ressurreto. Ela estava com Jesus no momento da sua condenação, ela estava com Jesus no momento da sua tortura, ela estava com Jesus quando ele passava aquela vergonha na via dolorosa, ela estava com Jesus na crucificação, e ela estava com Jesus no sepultamento. Que exemplo para nós. Esteve com Jesus nos momentos mais gloriosos, mas também esteve com Jesus nos momentos mais difíceis. Porque era uma mulher que não abandonava andar com Jesus. Que exemplo para nós, irmãs e irmãos, de um discípulo, de uma discípula verdadeira que está com Jesus em todos os momentos. Mas o verso 10 diz que ela partiu depois de ver Jesus. Agora ela não tem mais dúvida. Quando o anjo falou, ela estava tão assustada, tão apavorada, mas quando Jesus se revela para ela, Jesus se mostra para ela, diz o verso 10, então que ela partiu, a ideia é que ela saiu com muita rapidez, e ela foi anunciar, como Jesus havia dito, para ela anunciar aos seus discípulos, especificamente aqui aos seus apóstolos, aos seus seguidores, porque eles estavam tristes e choravam, finalzinho do verso 10, já passavam 3 dias, e esses homens tristes, chorando, sem esperança, Pedro amargurado, porque negara o Salvador e achando que tudo era o fim, estava tudo acabado, a vida deles não tinha mais sentido, iam voltar a fazer as mesmas coisas de outrora, mas aí chega Maria Madalena com uma boa notícia, e a boa notícia é: eu vi Cristo ressurreto, eu falei com Ele, eu ouvi, Ele ressuscitou. Imagina você chegando para dar uma grande notícia, uma notícia maravilhosa, talvez a notícia mais importante na vida de pessoas, como os discípulos, os apóstolos de Jesus reagem, dizendo, não é o que está relatado no texto, o texto diz que eles apenas não acreditaram, mas talvez poderíamos imaginar um pouquinho aqui dizendo, para de falar besteira, mulher. Talvez por causa do machismo dos homens, dizendo, mulher vê coisa onde não tem coisa, né? Quieta-te, você não sabe de nada. Deixa a gente chorar aqui, deixa a gente lamentar a morte do Salvador. Não acreditaram nela. Eles estão errados, mas antes da gente julgá-los, pode ser provável que a gente agiria da mesma maneira. Porque eu quero lembrar para você que naqueles dias, como nos nossos dias, não era comum as pessoas ressuscitarem. As pessoas não ressuscitavam assim. Por isso que os discípulos, além da incredulidade do coração, eles não estão assim acreditando, porque as pessoas não se ressuscitam de uma hora para outra. Mas aqui, olha, o agravante da incredulidade deles, eles tinham visto a Lázaro, que fora ressuscitado por Jesus. Eles haviam ouvido as palavras de Jesus, eles haviam ouvido os ensinos dos rabinos
nas sinagogas, dizendo que os profetas haviam profetizado assim, mas eles não deram crédito, porque eles estavam tomados de incredulidade, eles estavam buscando uma fé racional. Ressuscitar não faz parte da nossa agenda religiosa. Mas também, eu queria lembrar para você que o testemunho de uma mulher naquela cultura valia de nada. Uma mulher ainda, no caso de Madalena, com um passado muito duvidoso, complexo, marcado por demônios, pior ainda. E você viu, como eu vi, que nessa relato de Marcos, os discípulos não dão uma dentro, até o final. Marcos mostra isso claramente. Eles toda hora estão tropeçando, é incredulidade, é aqui discriminação. E eles então, uma mulher para dar testemunho que Jesus ressuscitou, não, isso não vale de nada para nós. Não deram crédito a ela. Porque eles discriminavam as mulheres, mesmo sendo discípulos de Jesus. Mas também, diz o texto, que aí Lucas é que narra o paralelo, que a caminhos de Emaús, Jesus apareceu para 2 discípulos, não eram os apóstolos. E quando Jesus aparece para eles, esses homens então voltam de Emaús, vão para Jerusalém, e estando com os apóstolos, diz: nós também vimos o Senhor, e comemos com Ele, e quando Ele falava, o nosso coração ardia, realmente Ele ressuscitou, nós estávamos perdidos, desesperançosos, mas agora nós vimos o Cristo ressurreto, aleluias, Ele ressuscitou. Os apóstolos dizem: eles não são do nosso grupo, não sabem nada. 2 discípulos aí que ouviram sobre Jesus. Que incredulidade, irmãos. Porque quando a incredulidade se assenta no nosso coração, os nossos olhos são tampados. Nós não ouvimos, nós não vemos, nosso coração não está aberto para ver, nosso próprio entendimento está limitado por causa da incredulidade. Por isso que Jesus, quando encontra, Jesus deixou os apóstolos por último. E eles deviam estar questionando, né? Falou para uma mulher, caráter duvidoso, nada disso, não ressuscitou. Falou para 2 discípulos, a caminhos de Emaús, que não era do colegiado apostólico, não procede. Porque se Jesus tivesse ressuscitado, pode ser que seja isso que estivesse na cabeça deles, ele deveria aparecer para nós, os apóstolos. No mínimo para os 3 mais íntimos, Pedro, Tiago e João, mas ele não fez isso. Parênteses aqui. Talvez eles pensassem que eles eram o grupo mais queridinho de Jesus. Tem alguns pastores que acham, né? Não, nós somos a nata. Só que eles esquecem que a nata também estraga, né? Não. Jesus tem um povo. E Ele amou esse povo de modo igual. E Ele se deu por cada um deles de modo igual. É verdade que o ministério que Ele deu para cada um é diferente, mas o amor de Jesus para todos nós é igual. A gente não tem base para dizer que Jesus ama mais a um do que a outro. A gente tem base para dizer que Jesus teve intimidade, relacionamento mais com uns do que os outros. Sim, Ele tinha os 3 mais próximos, mas o seu amor era igual. Porque a Bíblia vai dizer que Deus ama sem distinção e amou a todos nós. Mas eles não entendem isso. Aí diz o texto lá no finalzinho: depois de se manifestar, verso 2, a outros também que estavam no campo, foram relatar aos apóstolos, mas eles não acreditaram. Finalmente, 14, apareceu Jesus aos 11. Judas havia já se matado quando estavam à mesa, e Jesus censurou a incredulidade deles
e a dureza do coração, porque não deram crédito àqueles que tinham visto o Cristo já ressurreto. Eu quero fazer uma aplicação aqui. Marcos está chamando a nossa atenção aqui para algo. Nas últimas 3 principais cenas, Marcos está dando um destaque às mulheres. E ele faz isso de maneira proposital. Se a gente volta um pouquinho, a gente vai ver o destaque que ele dá primeiro às mulheres na morte de Jesus. Nenhum dos apóstolos dos homens estavam lá, as mulheres estavam lá. Segundo, ele vai dar um destaque especial para as mulheres, dizendo que nenhum dos homens dos apóstolos foram lá para ungir Jesus, não estavam lá no sepultamento de Jesus, não estavam lá no funeral de Jesus. E agora Marcos vai dizer, de maneira, dando outro destaque, que quando Jesus apareceu, a primeira pessoa que Jesus encontrou não foi o apóstolo Pedro, nem o seu grupo de apóstolos, foi uma mulher. Marcos vem batendo nessa tecla, dizendo, atenção, repetição. E o que Marcos quer nos ensinar com essa repetição, mostrando as mulheres, para mostrar que as mulheres são super, hiper especiais? Não. O que Marcos quer destacar aqui, falando a questão das mulheres, é que Marcos quer mostrar para nós não apenas o evangelho em si, mas Marcos parece que quer mostrar a nós aqui os desdobramentos do evangelho. São 2 coisas diferentes. O evangelho em si, a mensagem do evangelho é uma, mas aquilo que acontece, o impacto, o desdobramento que o evangelho causa na vida das pessoas, Marcos quer mostrar aqui, porque isso não está tão claro na vida dos discípulos, mas na vida das mulheres está. Marcos quer mostrar e chamar a nossa atenção aqui, que o evangelho, além de salvar, além de perdoar, além de escrever o nome no livro da vida, o evangelho também provoca transformações incríveis. Nós temos homens iletrados, mulheres ex-endemoniadas, mulheres discriminadas, agora incluídas no evangelho, recebendo o impacto do poder dessa mensagem e desdobramento acontecendo na vida dessas mulheres, porque os líderes da nação, você vai se lembrar, eles eram doutores da lei, eles eram letrados, mas eles dispensaram o evangelho, dispensaram o Messias do evangelho, logo perderam os desdobramentos do evangelho. Mas aqueles que receberam o impacto do evangelho. Marcos está mostrando aqui que o evangelho, além de impactar a parte espiritual, o evangelho também impacta a parte social. Os discriminados, os iletrados, os abandonados, os discriminados por causa do evangelho, são atraídos e as suas vidas mudam, repito, não só de dentro para fora, mas também de fora para dentro. Há uma mudança no evangelho, irmãos, um impacto também na nossa vida social. Lembra que os discípulos também eram discriminados porque eles eram da Galileia. O sotaque deles era motivo de chacota. O evangelho é de incluir pessoas marginalizadas. Por isso, irmãos, por isso que eu não abraço e nem apoio o movimento feminista. Porque eu não preciso do movimento feminista para dar o valor à mulher. Eu não preciso do movimento feminista para dizer que a mulher é especial aos olhos de Deus. Eu tenho o evangelho que já me diz isso.
O movimento feminista faz isso, mas faz isso de uma maneira humanista, de uma maneira tendenciosa, pecaminosa e hipócrita. Defendem as causas que elas querem. Mas o Evangelho inclui a mulher. O Evangelho não despreza a mulher. O Evangelho não coloca a mulher numa situação de segunda classe. O Evangelho dá dignidade à mulher. O Evangelho exalta a mulher. O Evangelho mostra por meio de Jesus que diante dos olhos de Deus não há qualquer diferença, porque Deus criou a sua imagem, homens e mulheres. Então, para defender a mulher, para dar valor à mulher, eu já tenho o Evangelho, eu não preciso dessas outras causas humanistas. Eu não preciso, e nem vocês, crentes em Jesus e nem a igreja, não precisa das ideologias políticas para defender a causa do desfavorecido, por exemplo, do marginalizado. Eu não preciso comprar um pacote ou abraçar um pacote de uma ideologia A, B ou C, porque agora eu quero ser um defensor dos fracos, dos oprimidos, daqueles que são rejeitados. Não, o Evangelho faz isso. O Evangelho defende a causa dos pobres, o Evangelho defende a causa dos oprimidos, o Evangelho diz que nós temos que cuidar das viúvas, dos órfãos. O Evangelho diz que aquele que era discriminado, quando recebe o poder de Deus na vida dele, ele é incluído. Ele é agora do corpo de Cristo, ele é da comunidade do povo de Deus, ele se torna filho de Deus, se senta à mesa com Todo-Poderoso. Eu não preciso, e nem vocês, abraçarem uma ideologia qualquer para defender essas causas. Nós temos o Evangelho que nos leva a defender essas causas, porque o nosso Cristo era marginalizado, o nosso Salvador era discriminado, o nosso Salvador era alguém mal visto. Nós não precisamos dessas causas humanistas, mundanas, pecaminosas e hipócritas. Nós temos o Evangelho. Nós podemos defender pelo Evangelho as mulheres, os homens, os órfãos, os pobres, os oprimidos, todos eles. Parece que é isso que Marcos quer dizer para nós. E aos seus leitores originais, eles estavam sofrendo tudo isso. Discriminação. São vistos agora porque abraçaram a fé cristã como segunda classe. E Marcos está dizendo, ao incluir as mulheres, o Evangelho transforma a vida espiritual de pessoas, mas o Evangelho também transforma a vida social de pessoas. O Evangelho é poderoso para incluir pessoas discriminadas, pessoas que estavam na margem. O Evangelho as trazem para o centro. Agora, todavia, com muita atenção, isso não quer dizer que mulheres e homens têm os mesmos papéis. Como dizia o grande filósofo e poeta, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Pais não são mães, mães não são pais. Homem não é mulher, mulher não é homem, gêneros diferentes. O amor de Deus é igual, eles são iguais diante de Deus, mas são diferentes nos gêneros, são diferentes nos papéis. É isso que a Bíblia ensina. Valor, somos todos de valor diante de Deus, mas somos diferentes. E a diferença deve ser para ser complementar. Quando nós pensamos na igualdade, para botar homens e mulheres em iguais em tudo, nós estamos provocando competibilidade, homens e mulheres competindo para serem iguais. Mas eles são iguais diante dos olhos de Deus, diante do valor, mas eles são diferentes, e essa diferença é que complementa um ao outro. Elas eram seguidoras de Jesus,
serviam a Jesus, andavam com Jesus, amavam a Jesus. Mas atenção, elas não eram apóstolas. Se Jesus quisesse causar essa revolução que muitos pensam, então Jesus tinha que nomear 12 apóstolos e 12 apóstolas. Ele não faz. Porque para Jesus, a igualdade entre homens e mulheres diante do valor, isso é muito claro. Mas para Jesus também, a diferença entre homens e mulheres e seus papéis também é muito clara. É isso que a Bíblia ensina. Mas eu quero ir para o meu segundo ponto. Depois de mostrar a vocês que o Evangelho restaura o espiritual, mas também restaura o social, que nos inclui, que nos dá valor. A segunda parte, então, vem as instruções de Jesus, a partir do verso 14, veja aí. Finalzinho, eles não creram aos que tinham visto já ressuscitado. Então Jesus diz, verso 15, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. São palavras conhecidas, né? Eu acho que todo crente sabe esse versículo aqui, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas veja os destaques de Jesus aqui, ou vamos dar atenção um pouco mais às palavras de Jesus. Veja que a palavra de Jesus aqui é direta e clara, mas tem um objetivo final. Esse evangelho é para o mundo inteiro. Não é apenas para Israel, não é apenas para os discípulos, não é apenas para Galiléia, não é apenas para Jerusalém, não é apenas para Roma. O evangelho é ide por todo o mundo. Todo mundo. Eu queria lembrar para você que Jesus está falando isso para 11 homens medrosos, vacilantes, duros de coração, incrédulos, não de incredulidade aqui, não de terem a Jesus como Salvador dele, mas de crerem nas palavras de Jesus. Jesus está falando aqui que eles devem ir para o mundo inteiro, comprar uma passagem e viajar o mundo inteiro pregando o Evangelho. Um bando de homens simples, caipira. Um bando de homens iletrados que talvez a grande maioria deles o que sabia fazer era pescar. Não que isso seja desmérito, mas eles não tinham os gabaritos, eles não tinham o que os doutores da lei tinham, eles não tinham tudo o que os mestres da lei tinham, mas eles tinham algo que Jesus está dizendo: vocês têm a mim, vocês têm o Evangelho, vocês têm o poder, vocês terão o Espírito Santo, vão por todo o mundo. Parece loucura, viu? Parece loucura. Lá na Galiléia, um bando de homens simples, cheio de dúvidas, cheio de incertezas. Jesus está dizendo: eu estou indo embora, a missão é de vocês agora. E a missão nada mais, nada menos do que levar essa mensagem ao mundo inteiro. Se eu estivesse lá, eu ia dizer: como, Senhor? Tá bom, a gente pisou na bola, agora a gente crê que o Senhor está ressurreto, mas o Senhor está dizendo que nós vamos falar, testemunho de tudo que nós ouvimos e vimos e aprendemos com o Senhor, para toda a Galiléia, né? Assim, no máximo no território de Israel, né? Jesus diz: vocês vão levar essa mensagem ao mundo inteiro. Eu fico imaginando Pedro olhando para Tiago, para João, para Tadeu. Mas algo aconteceu aqui que Marcos não nos relata. Depois de toda essa incredulidade, depois que Jesus está com ele e que Jesus agora os comissiona, veja lá no finalzinho, verso 20. Quando Jesus então é levado aos céus, verso 20, eles, tendo partiram, saíram a pregar por toda a parte. Algo mudou ali.
Pedro, além de ter pregado por toda a região ali de Israel, Pedro chegou até Roma, o pescador. Chegou até Roma, a capital do império. E ali ele pregou, e ali ele ganhou pessoas para Cristo, e ali ele fundou a igreja de Jesus, e ali ele morreu também. Outro, Judas Tadeu, saiu dali também e pregou naquelas regiões conhecidas hoje como Armênia, Síria e a Pérsia. João, o apóstolo amado, saiu dali depois daquele comissionamento de Jesus e foi para a Ásia, conhecido hoje como a Turquia, levando consigo a mãe de Jesus, Maria, e ali eles foram missionários, e ali eles plantaram igreja, e ali eles proclamaram o evangelho do Senhor, cumprindo essa ordem de Cristo, que o evangelho deveria ser anunciado ao mundo inteiro. E eu poderia dar aqui cada um deles partiu, eles estavam juntos, mas chegou a hora de serem divididos, e cada um deles foram lançados, porque essa é a palavra grega para apóstolo, lançado para fora. E o evangelho chegou hoje à nossa nação, à nossa terra, na minha vida, talvez na vida dos seus pais ou na vida dos seus avós, porque esses homens foram obedientes ao Senhor e largaram a sua nação e saíram a proclamar a boa nova de Jesus para todos os lugares. E eu repito, esses homens que ninguém dava nada por eles. Mas diz mais, o verso 15. Olha comigo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Marcos gosta demais dessa palavra pregai. Aparece muitas vezes. Marcos está lembrando que a missão deles era pregar. A missão deles era anunciar, e a palavra pregar aqui é como um arauto, é dizer em nome de Deus, é falar de tudo que eles viram e ouviram e receberam do ensino de Jesus, dizendo para todos os povos. Essa é a missão da igreja, essa foi a missão dos apóstolos, essa é a missão de cada um de nós, pregar o evangelho toda criatura. Irmãos, a nossa igreja tem apoiado missionários no Oriente Médio, no norte da África, em lugares distintos. Agora, Rafael e Kelsey se preparando para serem pilotos de avião para chegarem às selvas indígenas, para levar suprimentos, para levar missionários, para levar a mensagem do evangelho. Nós estamos prestes, eu não posso dar o spoiler aqui, mas nós estamos prestes a enviar a Andressa para a Albânia. Essa moça que, sentada aqui nesses bancos, ouviu a mensagem de Jesus, se rendeu a Jesus, foi discipulada, serviu aqui na igreja, foi preparada e agora está saindo. Por quê? Por causa dessas palavras de Jesus. Esse comissionamento não foi limitado aos apóstolos, esse comissionamento foi dado a todos os discípulos de Jesus, para que pudessem ir por todos os lugares, pelo mundo inteiro, anunciando a boa mensagem do evangelho. Então nós apoiamos missionários que vão distantes. Mas você percebeu o detalhe? A toda criatura. Tem uma criatura que está ao seu lado. Tem uma criatura na sua rua. Tem uma criatura que não ouviu o evangelho ainda na sua vizinhança. Tem uma criatura que precisa ouvir da boa nova do evangelho na sua família. Toda a criatura, inclui ele, inclui ela, inclui seus amigos na universidade, inclui seus amigos de trabalho, e Jesus está comissionando
porque os apóstolos agora já morreram, eles não têm como mais cumprir a missão. Agora a missão foi dada, o bastão foi dado a nós, a cada um de nós, que não somos apóstolos, homens e mulheres simples como Madalena, homens e mulheres que tinham um passado duvidoso, homens e mulheres que ainda andam titubeando na fé, mas a missão foi dada a nós, o bastão foi dado a nós, e nós precisamos focar no mundo inteiro, mas nós precisamos focar também próximo. Nós temos que cruzar os mares, mas também precisamos cruzar a rua. Nós precisamos lembrar daqueles que estão longe, mas também lembrar daqueles que estão muito próximo de nós. E olha a mensagem do Evangelho que diz: aquele que crê, verso 16, quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. A mensagem do Evangelho é clara. Quem crê, salvo. Quem não crê, condenado. Você acredita nisso? Parece que a gente só acredita na primeira parte, né? Quem crê, salvo. Muitas vezes a gente se esquece que o nosso vizinho sem Jesus está condenado. Que o nosso amigo tão próximo, tão querido, tão gente boa, sem Jesus, está condenado. Que o nosso parente tão querido, tão amado, tão gente boa, tão certinho com as suas coisas, mas sem Jesus está condenado. Por isso que a ordem de Jesus para todos nós que estamos aqui, todos aqueles que receberam a Ele, diz: vão, anuncie o Evangelho ao mundo inteiro e a cada criatura. Parêntese aqui, verso 16: quem crer e for batizado será salvo. Não está dizendo aqui que o batismo salva. O ladrão na cruz não foi batizado, e Jesus disse: você estará comigo hoje. Mas todos os discípulos de Jesus, Mateus 28 diz: vão, façam discípulos do mundo inteiro e batizem os discípulos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Ensine eles a guardar tudo o que eu tenho ordenado a vocês. O batismo é para eu me identificar com Jesus. O batismo é para eu me identificar com os apóstolos de Jesus. O batismo é para eu me identificar com a igreja de Jesus. É uma identificação, não é para salvação. Agora vem a parte mais linda dessa passagem. E mais polêmica também. Verso 17. Estes sinais, quais sinais? Ele vai dizer aqui: vão acompanhar aqueles que creem. Mas o detalhe do verso 17 está: em meu nome. Jesus está dizendo: em meu nome os sinais acontecerão. E ele diz 4 aqui. Poderia ser muito mais. Lembre-se, Lucas é um escritor reduzido. Lucas é um escritor que vai direto ao ponto. E ele dá 4 sinais aqui: expulsar os demônios, falar novas línguas. Verso 18: se pegarem em serpentes ou coisa do tipo mortífera, beberem alguma coisa, não lhes fará mal. E 4, quando impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Jesus não está mandando pregar os milagres, Jesus está mandando pregar o Evangelho. E quando nós pregamos o Evangelho, esses sinais servem para cooperar com a obra de Deus. É um equívoco a igreja que começa a pregar milagres. É um equívoco a igreja que começa a dizer: venham para a noite de expulsão de demônios, venham para a noite para curar os enfermos, venha para a noite isso, isso, isso. Não, a igreja tem que dizer: venha para a noite de pregação do Evangelho. Isso que Jesus mandou fazer. Mas Jesus disse que os sinais vão acompanhar a pregação.
E os 4 aqui, eu coloquei em 4 categorias. Primeiro, ele diz expulsar os demônios. Jesus está dizendo, a atuação de vocês será no mundo espiritual também. Não só no mundo físico. Porque nós vivemos e sempre estamos em constante batalha espiritual, não contra a carne, não contra o sangue, não por aquilo que nós vimos, mas contra as hostes do inferno e de Satanás. Jesus está dizendo, no meu nome vocês vão ter poder para atuar no mundo espiritual. Mas Jesus está dizendo, vocês falarão novas línguas. Aqui muitos irmãos se equivocam dizendo, está vendo? Eu vou falar a língua dos anjos. Não, 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 não. Aqui não é língua dos anjos. A palavra grega aqui é dialetos. A palavra grega aqui é para línguas. Línguas faladas em nações diferentes. Jesus está dizendo aqui, a atuação de vocês vão ser espiritual, mas a ação de vocês também serão cultural. Não é para vocês chegarem lá e fazer o povo aprender a língua de vocês, mas é vocês chegarem lá, aprender a língua deles e pregar o evangelho na língua do coração deles. E Jesus está dizendo, eu vou dar esse poder espiritual para vocês. Agora, óbvio, o missionário tem que estudar, né? Vocês falarão novas línguas. E esse evangelho vai chegar para cada uma dessas línguas. Você imagina se a gente falasse português e tivéssemos a Bíblia em inglês, ou espanhol, ou latim. Jesus está dizendo, a atuação de vocês, além de espiritual, vai ser cultural. Mas ele diz ainda, vocês pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, isso não fará mal a vocês. E aí eu digo aqui que é a atuação no mundo natural. Serpentes, coisas da criação. Remédios, plantas. Jesus está dizendo, se essas coisas do mundo natural, da criação de Deus, vierem contra vocês, vocês também receberam poder para atuar no mundo natural. As cobras podem te picar e vão te picar. Mas o Senhor está dizendo aqui, eu irei guardar vocês. Sabia que lá nos Estados Unidos tem uma igreja, que não é igreja, que eles fazem no culto as serpentes. Para provar que você é crente, eu gostei disso. Para provar que você é crente, eles põem as cobras no altar e chamam, você é crente mesmo? Sou. Quer ser batizado? Quero. Então vem cá. Aí a cobra pica você. Se você morrer, dizendo, não era crente. Se a cobra pica você, você fica com um pezão, mas no outro domingo você volta meio mancando, glória a Deus, Deus é bom. Fala, esse é crente. Mas que deturpação idiota da Bíblia. Alguém me perguntou, você sendo missionário, e alguém pegar esse texto e dizer que, olha, se você beber algo mortífero, está dizendo aqui que vai fazer mal algum para você. Se a gente trouxer uma serpente agora para te picar, você vai permitir isso, porque a Bíblia diz aqui, ó, tem duas saídas. Vou dar dica para vocês. Uma, se você abraçou aquela parte dizendo, esse texto não estava nos melhores manuscritos, então não vale para mim. Não é o meu caso. A minha resposta foi, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas vocês lembram da história de Paulo, que uma serpente picou ele? Nada aconteceu. Detalhe. Mas deixa eu falar a próxima, eu falo o detalhe daqui a pouco. Vocês vão curar os enfermos. Atuação espiritual, atuação cultural, atuação no mundo natural, atuação, ficou meio estranho aqui, mas foi a melhor palavra que eu achei, corporal. Vocês vão atuar no corpo das pessoas. Vocês vão tocar
nas enfermidades e nas mazelas do que o pecado fez na vida das pessoas, e vocês vão curar em nome de Jesus. Está dizendo, em meu nome. Agora o detalhe. Tudo isso aqui está disponível não só para os apóstolos, mas para todos aqueles que se lançam na missão de pregar o Evangelho, naqueles que vão desbravar, naqueles que vão entrar em lugares, aqueles que vão lá para o seu vizinho talvez, ou para o seu amigo. Deus está dizendo para você, vai no meu nome, porque eu estou te dando autoridade, eu estou indo à sua frente, essas coisas estão sobre você, por causa do meu Espírito. Irmãos, essas coisas aqui, esses sinais aqui, não é para o crente que está com os braços sentado, sossegado e tranquilo. Esses sinais e milagres e prodígios estão disponíveis para aqueles que estão tirando os braços dobrados e indo na missão de Deus, seja atravessar a rua, ou seja atravessar os mares, seja ir num lugar mais perto, ou seja ir num lugar mais distante. Deus está dizendo, vão no nome de Jesus, porque eu estarei com vocês, nada disso vos acontecerão, porque eu estou com vocês. Como termina o paralelo desse texto de Mateus? E eis que estarei com vocês todos os dias. Se você quer levar uma vida medíocre, braços cruzados, vida boa, vem na igreja quando quer, ora quando quer, não fala de Jesus, nada disso aqui está disponível para você. Mas se você, como os apóstolos, como aquelas mulheres, Maria Madalena, Salomé e tantos outros discípulos da igreja, e missionários, e pais da igreja, e missionários da era moderna, que se lançou, que saiu na rua, que cruzou a rua, ou cruzou os mares, Deus está dizendo que fará essas proezas para cooperar com a missão. A missão terá êxito, não por causa de você, mas por causa de Deus. Vou concluir. Vocês estão comigo? Mais ou menos, né? Estão comigo, tá bom. Verso 20. Eles, tendo partido, pregaram por toda parte, cooperando o Senhor com eles, confirmando as palavras ou a palavra por meio de sinais. O Senhor cooperava, o Senhor confirmava, o Senhor fazia sinais. Qual é a aplicação que nós temos aqui para nós hoje? A missão avança por causa de Deus, por meio de nós. A missão avança por causa de Deus, por meio de nós. Uns vão lá para a Albânia, outros vão para a Vila A. Uns vão para lugares remotos e distantes, outros vão para as universidades. Uns vão para a China, outros vão para a sua vizinhança. Mas todos nós devemos ir. Todos nós devemos dar o Evangelho e testemunhar do Evangelho. Lembre-se, irmãos, que o Evangelho avança não por causa dos grandes pregadores. O Evangelho avança por causa de mulheres como Maria Madalena, que saiu para anunciar a ressurreição. O Evangelho avança como os pais da igreja, como a igreja primitiva, homens e mulheres simples, mulheres que estavam nas beiras dos rios, lavando sua roupa, cuidando das crianças ou fazendo qualquer outra atividade. Enquanto elas estavam atuando, elas falavam do amor de Jesus, do poder do Evangelho, da ressurreição de Cristo, da esperança. O Evangelho avançava pela igreja primitiva de homens, comerciantes,
que enquanto estavam trabalhando, estavam dando testemunho do Evangelho, estavam orando por pessoas, estavam falando de Cristo. O Evangelho avança, irmãos, com homens e mulheres simples, que ainda não têm toda a capacidade, não é pelos letrados, não é pelos poderosos, não é pelos grandes pastores midiáticos. O Evangelho avança, deveria avançar por meio de cada um de nós, dentro do nosso círculo de influência. E o Senhor vai cooperar, o Senhor vai confirmar, o Senhor fará os sinais necessários que deve fazer para completar a missão, porque a missão é dele. A missão é dele. Portanto, irmãos, vamos sair, vamos em frente. Esse evangelho termina assim, dizendo: vamos, assim como os apóstolos saíram, vamos sair por essas ruas, por essa cidade, pelos nossos vizinhos, pelos nossos familiares, anunciando que Deus amou o mundo, mandou o seu santo Filho Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, mas o condenaram, o crucificaram, o maltrataram. Ele foi morto debaixo da mão de Pilatos, mas ele ressuscitou ao terceiro dia, e todo aquele que crê nele, ele disse, mesmo que morra, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Vamos sair daqui com essa mensagem. Anunciar o Evangelho para toda criatura. Para toda criatura. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que esse Evangelho de Cristo possa ser glorioso para nós. Verso 19. Depois disso, o Senhor foi levado e assentou-se à destra de Deus. Lembrando o nome da nossa série? O Servo Real. Agora ele não é mais o servo. Agora ele só é o rei, que está reinando, governando, sentado à destra do Pai. E há de vir para levar a mim e a você para morar com Ele, no seu reino, para todo sempre. É assim que termina o Evangelho de Marcos. Cristo coroado, Cristo exaltado, Cristo sendo levado da onde Ele veio, esperando por cada um de vocês.